Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal, o Mago de Riga contra Bobby Fischer no torneio de candidatos, galera. Zagreb, isso mesmo, 1959, tá? Então, momento histórico, aqui a gente tem o Mikhail Tal prestes a vencer o torneio de candidatos, rumo a campeão do mundo. Ele vai tirar o título das mãos de Mikhail Botvinnik. E a gente tem aqui o Bobby Fischer, 16 anos de idade, um gênio em ascensão. Mas nesse torneio ele tá apanhando igual criança do Mikhail Tal, né? Agora, pessoal, 16 anos jogando o torneio de candidatos. Olha, não sei nem se não tem precedentes isso, né? Bobby Fischer é um grande gênio, ele que viria a se tornar um dos melhores jogadores da história do xadrez, se não o melhor, né? Certamente ali entre o top 5, com certeza tem que estar o Bob Fischer. Para mim, top 3, mas para muita gente top 5 aí, para muita gente é o melhor, né? Então, é um jogador gigantesco. O Mikhail Tal também tá nesse hall aí dos melhores jogadores da história, com certeza. Colocaria no top 10 aí o Mikhail Tal, o que é muita coisa, né, galera? Para melhor da história é muita coisa, né? Agora, de estilo, você pode não precisa, é top 10, mas você pode ser que você goste mais do Mikhail Tal do que do Carlsen, por exemplo. O Carlsen é o número 1 da história, mas pode ser que você goste mais do Tal, que você gosta mais do Capablanca, do Kramnik, é difícil, depois do que ele aprontou, mas do Karpov, né? Então tem muito jogador bacana aí. Galera, Mikhail Tal contra Bobby Fischer. E antes, um convite aqui, né? A gente vai fazer uma live privada no dia 17 de janeiro, analisando partida de vocês inscritos, tá bom? Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Galera, Mikhail Tal abre aqui a partida com o peão dama. D4 foi jogado, Bobby Fischer responde com cavalo em F6, C4, G6 e aqui cavalo C3. Rafa, mais uma vez o Bobby Fischer tá jogando aqui a defesa índia do rei. Eles jogaram a mesma coisa. Será que eu tô repetindo o vídeo? Será que você tá mostrando o vídeo repetido? Parece isso, né? E isso é bem comum, galera. É mais comum do que vocês imaginam. Isso em torneio é muito comum os jogadores fazerem aquele embate teórico. Vai jogar de novo, nesses torneios que os jogadores se encontram novamente. Às vezes rola de jogar a mesma abertura e aí vai variar uma coisa ou outra, porque estudou, porque não sei o quê. Então aqui os primeiros lances são bem parecidos com uma das partidas que eu já mostrei entre eles, que é essa defesa índia do rei, aqui diretamente com E5. Da mesma maneira o Mikhail Tal segue avançando, segue aqui igualzinho, galera. Bispo G6, bispo vem para H4 e aqui mais uma vez o Bobby Fischer vai para aquele lance A6, que eu acho que depois desse torneio, eu não sei se ele nunca mais vai jogar esse A6. É um lance que tá bem fora de moda. Hoje em dia a turma joga G5, há quem queira jogar A5, né, bem forte para evitar o lance B4, se não me engano é o Sup que recomenda também nesse tipo de situação o A5, né? Por que o A5 aqui é importante? Porque você não quer que as brancas comecem a jogar muito firme na ala da dama, né? Vão preparar aqui para jogar esse C5 em algum momento e vão ficar forte, né? E as pretas vão tentar atacar na ala do rei. Então A5 é importante, ou então diretamente o G5. A6, o Bobby Fischer insiste nisso mais uma vez. E aqui, Roque Mikhail Tal coloca o rei em segurança. Dama em E8, tá? Igualzinha à partida que eu já mostrei. Cavalo D2 foi jogado pelo Mikhail Tal, exclama, né? Prevendo que esse lance de dama aqui é para tirar o cavalo e jogar F5, o Mikhail Tal já começa a levar as peças para a ala da dama e dá mobilidade para o peão. Cavalo H7, B4. Rafa, você já mostrou essa partida, eu tenho certeza absoluta. Não, aqui tá diferente. Se eu não me engano, havia seguido aqui com cavalo G5, F3, se não me falha a memória, mas aqui já seguiu de maneira diferente. O Bobby Fischer vai para esse outro lance, bispo F6. Se preparem, porque daqui a pouco tem magia. Bispo toma, foi jogado aqui pelo Mago de Riga. Cavalo de H toma e o Fischer segue com cavalo B3. Olha que formação forte aqui na ala da dama que o Mikhail Tal tá aprontando. Bobby Fischer segue com dama em E7 e esse lance dá mais mobilidade para as peças. Luta também pela casa de C5, né? Já tem bastante peça lutando por essa casa. E Mikhail Tal segue com dama D2, conectando as torres. Ganha um tempinho aqui para cima do peão de H6 e o Bobby Fischer segue se defendendo. E o Mikhail Tal coloca mais um reforço na casa de C5, olha essa casa pegando fogo, é tudo para atacar na ala da dama. Bobby Fischer começa o ataque na ala do rei com o cavalo G8, rasga o F5 daqui a pouco. C5 chega, F5 foi jogado.
A batalha tá pegando fogo aqui nesse tabuleiro. Mikhail Tal segue com o peão, toma aqui em F5 e depois de G por F5, F4 tenta parar essa galera, mesmo ao preço de ter um peão passado aqui, né? Provavelmente o Mikhail Tal seguiria com G4 aqui para tentar enfraquecer a defesa desse peão. Poderia ser uma boa continuação aqui, né? Aí aqui pode seguir das mais diversas maneiras, né? Pode seguir dessa aqui, pode seguir dessa aqui, pode trazer a torre, enfim. O jogo poderia ir embora de diferentes maneiras. Seguimos com o peão toma, aqui ok, Bob Fischer aqui propõe a troca de damas e o Mikhail Tal fala não, segue aqui, poderia até mesmo trocar as damas, segue com dama por peão, mantendo as peças no jogo. Bob Fischer segue com o peão, toma aqui em C5 e o Mikhail Tal, galera, não tá preocupado com ele, parou de contar material já. Segue com o lance bispo D3, esse lance dá liberdade pro cavalo, que não tem mais que ficar defendendo o bispo, e coloca pressão pra cima do Bob Fischer. Robertinho Pescador segue com o peão, toma, atacando o cavalo. E agora temos o lance torre de A em E1, o Mikhail Tal já tem 2 peões a menos, ele tem um cachorro atacado, ele não liga, ele vai pra arriba. Bob Fischer segue com o lance dama em F6, atacando aqui o cachorro. E nesse momento, galera, Mikhail Tal segue com esse lance aqui, bonito aqui, cara, um super lance. Aqui o computador fala que bispo por F5 tá bom demais, mas não seria o Mikhail Tal. Esse lance aqui não é do Mikhail, eu vou ganhar o peão e dar cheque. Esse não é o Mikhail Tal. Mikhail Tal quer sacrificar tudo. Segue com esse belo lance, torre E6, galera. O que o Mikhail Tal tá fazendo? Belo ataque aqui, entregou o cachorro. E o melhor lance para o Robertinho Pescador seria o lance dama G7, que ele acabou não encontrando. E aqui poderia seguir, cara, eu não sei o que o Mago de Riga faria. Eu acho que ele ia subir torre aqui, ele não liga para cachorro. Ele ia fazer alguma magia aqui. Essa partida ia seguir bem bonita aqui, bem bonita também nessa variante. Não ia tirar o cavalo daqui, ele ia fazer outra coisa. Mas Robertinho Pescador falou, oba, passa esse cachorro pra cá. Coletou madeira, colocou no bolso e agora, meus amigos, Mago de Riga vai ensinar uma lição para esse moleque. Segue com o lance bispo por F5. Uou, bispo por F5 indo para cima do rei que tá exposto aqui. O Bob Fischer tem bastante material a mais, ele fala, eu vou devolver um pouquinho de material. Segue com torre toma, dama toma e o rei se esconde na casa de H8. O Mikhail Tal só tem um lance bom nessa posição, será que ele vai encontrar? Não é nada fácil. Não é intuitivo você tirar sua torre da fileira do fundo, mas o Mikhail Tal encontra o único lance da posição que justifica isso daqui. Qualquer outro lance aqui, cuidado, as pretas vão começar a arrumar as peças, trazer as peças para o jogo. Mikhail Tal não dá tempo, segue com torre F3 e notem que não dá para dar cheque aqui, não dá para dar cheque lá, não dá para dar cheque acolá, galera. A dama não consegue dar cheque aqui, não consegue dar cheque aqui. Olha esse cavalo monstro, aonde a dama fala, eu vou para lá, não vai, essa torre aqui também, né? Caramba, a dama não vai a lugar nenhum. E agora ela tá atacada. Por isso dama B2 foi jogado. Agora tá ameaçando cheque aonde? Continua não ameaçando cheque nenhum. Mikhail Tal segue com o lance torre E8, galera. E o ataque vem chegando. Cuidado, Bob Fischer. Cuidado, Robertinho Pescador. E aqui a posição tá difícil, tem um torre G3 chegando aqui, tem um ataque imparável, né? A dama controlando tudo aqui em F6. Por isso, nesse momento, o Bob Fischer segue com o lance cavalo em F6 e parece uma bela defesa. A dama tá defendendo este cachorro, esse cachorro tá defendido pelo bispo, o bispo tá atacando a dama. E nesse momento, Mikhail Tal segue com o lance dama por cavalo, aproveitando aqui a cravada, recuperando aqui um pouquinho de material. E o Mikhail Tal nesse momento tem um pouco mais, se você fizer a contagem material aqui, tem uma qualidade a mais. No entanto, o Bob Fischer aqui tem um peão a mais. Essa é a contagem material, né? Por enquanto o cavalo tá cravado, por isso o rei G7 foi jogado com dupla ameaça para cima da torre. E Mikhail Tal segue com o lance torre de F em F8. Ameaça aqui, ameaça lá. E agora, Bob Fischer? Bob Fischer segue com o lance cavalo em E7. Muito legal o recurso aqui do Robertinho, porque aqui se ele capturar o cachorro, cai a torre. Por isso o Mikhail Tal tem que jogar de alguma outra maneira. Segue com o lance cavalo em A5. O que ele tá querendo, galera? Bom,
Aqui, por exemplo, um lance como B6 seria possível, provavelmente cavalo C6 seria jogado, tentando eliminar o defensor do bispo, né? E aqui, então, as brancas já teriam uma posição ganha. Por isso, o Bobby Fischer joga de uma maneira mais resistente, joga o lance H5, mas aqui H4 é um lance, né, que faz o jogador perceber que ele tá dominado, né? H4 falou, não vai mais me enrolar, esse peão não mexe mais, esse peão não mexe mais, vai ter que inventar alguma coisa. Torre B8 foi jogado, e agora cavalo C4, que bela manobra do Mikhail Tal. B5 foi jogado atacando o cachorro, mas depois de simplesmente cavalo em E5, galera, o quê? O cavalo vai vir para C6, não tem como parar esse ataque. E por isso nessa... Tem aqui também, né? E por isso nessa posição, Robertinho Pescador, meus amigos. Mais uma vez, 4-0. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Não tem o que fazer, Zumbislândia. Vou jogar um A5 aqui, tá levando mal, pera aí. Vamos deletar aqui esse lance e colocar aqui uma possível continuação. Tá levando mate. Vou jogar aqui, tá levando mate. Ó, torre F7, seguido de torre H8 é checkmate. Olha isso, esse peão aqui, além de tudo, serviu para restringir aqui o rei, né? E de fato não tem lance aqui. O computador fala que cavalo G6 teria que tentar jogar aqui nessa posição. Vou apagar aqui o lance e colocar como possível continuação, né? Aqui seria possível continuação. Cavalo G6 aqui seria uma possibilidade, mas aqui simplesmente torre G8 com cheque, joga o rei para qualquer lugar e aqui tá caindo o cavalo, né? Você pode tomar aqui até mesmo de torre, deve funcionar. Posição aqui tá em poucos lances, tá levando mate. Bela partida aqui de Mikhail Tal. Vamos ver a precisão, deve ter sido bem alta, hein, galera? 94,8% de precisão para Mikhail Tal, 86,9% para o Bobby Fischer. E aqui realmente faz o Bobby Fischer pensar o que ele andou jogando de errado, por que o Mikhail Tal consegue ganhar essas partidas com tanta facilidade aí para cima do Bobby Fischer. Vale lembrar que depois, né, o Bobby Fischer viria a se tornar campeão do mundo e, claro, um cara imbatível. Aí ele pegava os soviéticos, mandava 6-0 em um, 6-0 no Larsen, 6-0 no não sei quem, foi mandando 6-0 para cima da galera, né? Então ele tem histórico disso, sem contar, claro, os mundiais, Spassky e toda a história aí do Bobby Fischer, que é muito bacana. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!